Olá! Hoje nós vamos abordar um tema que está na mídia, está todo mundo perguntando, e uma cirurgia ou possibilidade de cirurgia para tratar uma queixa que muitas das vezes o homem sofre e custa buscar tratamento sobre isso, que é sobre o micropênis. André, você que é urologista, que vive isso na sua prática diária, nós já tivemos a oportunidade de abordar conjuntamente casos de micropênis. Explica um pouco o que é um micropênis, quando se considera um micropênis e as principais alternativas que nós temos hoje de tratamento para esses pacientes. Então, o micropênis é aquele pênis de um tamanho igual ou inferior a 8 centímetros quando em estado erétil. Tá? Então, é um tamanho de haste peniana onde você vai ter certamente uma dificuldade para a penetração, para o ato sexual penetrativo. Tá? A gente sabe que a sexualidade não gira necessariamente na penetração, mas para a população masculina, esse tamanho de falo e esse impacto na qualidade da penetração realmente gera uma série de frustrações do ponto de vista psicológico nesses homens. O micropênis pode ser uma situação congênita ou pode ser uma situação adquirida, como a gente já referiu isso anteriormente. Você tem que analisar caso a caso para definir o que fazer. Existem cirurgias hoje ainda numa fase experimental de alta complexidade, com a liberação de toda a estrutura do pênis para que ela suba. Essas liberações são baseadas em alguns procedimentos da própria cirurgia pediátrica para o tratamento de deformidades congênitas. Você pode lidar nesse paciente ganhando um pouco dessa haste peniana se ele tiver alguma gordura embutida, mexendo na questão da angulação entre o pênis e a boa escrotal, fazendo alguma técnica de engrossamento, fazendo uma liberação de ligamento suspensor do pênis, que é uma técnica que tem algumas complicações, mas que pode ser importante nessa população, onde o ganho de 1,5 cm ou 2 pode ser suficiente para um paciente que não consegue uma penetração passar a ter. Então a gente está falando aí de pacientes limítrofes, tá? Do outro lado, a gente tem a queixa de alguns homens em relação ao tamanho do pênis. Extremamente importante a gente entender que vai chegar do consultório paciente com pênis grandes, considerados normais, insatisfeitos com o tamanho. É isso que a gente tem que analisar quando a gente fala da questão da dismorfofobia, daquele homem que não se sente bem com o seu corpo e às vezes encontra nisso a forma de canalizar outros tipos de frustrações, inclusive na vida sexual, na sua atividade sexual. A gente vai ver aqueles pacientes que desejam, e aí a gente tem que entender também, por isso que a gente sempre fala em customizar tratamento. Tem homens que vão chegar com a queixa do pênis pequeno flácido, porque na verdade ele percebe uma alteração de volume do pênis. Tem pacientes que buscam um aumento do tamanho do pênis ereto ou a recuperação do tamanho do pênis perdido por algum motivo. Você sabe, Flávio, por exemplo, aquele paciente que fica muito tempo com disfunção erétil, como por exemplo o paciente que operou próstata, ele desenvolve uma disfunção erétil às vezes transitória, às vezes permanente e às vezes mal conduzida, faz com que esse pênis que fica então flácido muito tempo, porque a ereção ela é uma fisioterapia para o pênis, né? Encher os corpos cavernosos de sangue é muito importante para manter a saúde do pênis, e esse pênis encurta. Então, esse paciente ele pode ter uma perda do tamanho do pênis e a gente fazer procedimentos para reabilitação do tamanho da haste peniana. Então, a gente começou a conversar sobre o micropênis e já puxou para outros assuntos nessa área. Então, o paciente tem que ter a queixa tem que ser respeitada, ela tem que ser entendida pelo médico, ela tem que ser explicada para o paciente se essa queixa é uma queixa realmente significativa para ele, a gente tem que entender esse doente, completamente diferente o cenário de um paciente que busca um aumento peniano tendo um pênis acima da média da população, com aquele paciente que tem realmente um micropênis, que a gente examina, que a gente tem medidas para poder formalizar isso, são expectativas diferentes e são entendimentos diferentes do problema. Do outro lado, o paciente, por exemplo, como eu falei para você, que
teve uma disfunção erétil severa, ganhou peso, o pênis ficou embutido, o pênis ficou menor, precisa colocar uma prótese, a gente vai discutir com ele, então, como fazer para recuperar o tamanho da haste peniana. Então, são diversos cenários na questão do tamanho peniano que tem que ser discutido mais uma vez, com serenidade e com seriedade. E mais uma vez, individualizar paciente a paciente e alinhar a expectativa. E dentro desse universo, né, a questão do micropênis é uma forma mais dramática de quem, né, realmente ou adquiriu ou de forma congênita nasceu com um hipodesenvolvimento da genitália. Né? E isso leva a constrangimento, alterações psiquiátricas, psicológicas, que a gente que vive nesse mundo e realiza esse tipo de cirurgia, a gente sabe o impacto que tem na vida masculina, a questão não só da sua sexualidade, mas até mesmo a questão da sua exposição. E o que a gente observou, né, nesses anos trabalhando junto à cirurgia plástica, à urologia, que na maioria das vezes, quando você foge da questão do micropênis, mas que tem a queixa do tamanho do pênis, esse homem acaba tendo uma queixa do pênis flácido. Não é nem, a maioria das vezes não é nem com o pênis ereto, mas sim o que a gente observa na nossa prática diária, que a queixa dele é mais com ele flácido, seja numa exposição, quando ele está exposto através da sunga, que ele compara com outro homem, uma exposição numa academia, que ele está num vestiário, que ele tem que tirar a roupa, ou seja, em momentos que o pênis não está ereto, mas que levam um constrangimento para ele muito grande, que é um universo que o André falou, é um universo paralelo a um hipodesenvolvimento que é o micropênis. Já voltando para o micropênis, o que a gente observa muito na prática cirúrgica é que existem várias possibilidades para aumentar tanto no comprimento, que são duas situações diferentes do micropênis. A gente tem que aumentar tanto no comprimento, mas também no engrossamento. Na espessura. Na espessura, para tentar dar o máximo possível dentro do ambiente da técnica cirúrgica, o pênis para esse paciente, para pelo menos tornar ele de uma situação não funcionante para funcionante. E o que a gente observa é que existem algumas técnicas que você falou, mas que na maioria das vezes a gente utiliza um pouco de tudo. Sim. Para alongar, engrossar, ou seja, levar esse pênis para a melhor condição possível e para esse paciente conseguir pelo menos ter o ato sexual, ou seja, uma penetração e ter sua relação sexual. Então acaba que esse é o intuito, né? E a gente trabalhando nesse universo em conjunto, a gente acaba utilizando desses artifícios para levar o melhor resultado. E utilizar o conhecimento adquirido, né? Porque na verdade a gente não vai ter uma solução única para todos os pacientes. A gente vai ter que juntar técnicas que vêm da urologia, técnicas que vêm da cirurgia plástica, técnicas que não vêm da cirurgia da genitália. Você falou muito bem, a gente tem utilizado o laser para fazer cirurgias de fimose, porque tem uma cicatriz melhor, a gente economiza tecido. E a cirurgia de laser é utilizada para face também. Sim. Então, é ver todo o universo da urologia, todo o universo da cirurgia plástica, todo o universo também da dermatologia, tentando buscar essas soluções mais individualizadas. Bom, entramos um pouquinho nesse universo do micropênis e também de pênis, queixas de pênis, seja menores em tamanho, no engrossamento, para vocês entenderem um pouco desse universo, que eu sei que é uma queixa muito comum, seja de forma somente psicológica para quem tem um pênis normal, ou também aqueles pacientes que realmente têm algum problema de desenvolvimento congênito ou adquirido, para vocês saberem que existem algumas possibilidades, mas que não dá para sair desesperadamente procurando uma solução mágica. Não existe solução mágica, existe sim muita ciência, muito conhecimento científico em torno disso, através da medicina, ou seja, de tudo que já foi publicado, de todas as técnicas que existem. Então esse é um assunto que a gente aborda com muita seriedade, né? Baseado, óbvio, em muita experiência de cirurgias para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre no nosso canal, One Man Clinic. Hoje a nossa clínica física está no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, mas também eu tenho certeza que existem colegas em diferentes cidades, em diferentes estados, capacitados, seja urologia, cirurgia plástica, que trabalham nessa área, que pode te ajudar, mas o mais importante, procure um especialista que você sinta confiança para realizar o seu procedimento ou até mesmo para contraindicar um procedimento. Se tiver qualquer dúvida, se inscreva no nosso canal, pode enviar que nós vamos responder.
Um grande abraço.